Olá, crianças, tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nesse nosso vídeo, nós vamos trabalhar o nosso livro de História, tá bem? Nós vamos estar dando continuidade à nossa unidade 3, certo? Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 2 do nosso livro de História, tá bom? Lá na página 76 do nosso livro. Essa aqui é a página inicial do nosso capítulo. O nome do nosso capítulo é Perto da Fábrica. Nós vamos falar um pouquinho de cidades que são construídas perto de indústrias, de fábricas, tá bem? Como isso aconteceu. Aqui, na primeira atividade, é uma atividade para ver o que vocês conhecem um pouquinho desse assunto. Então, aqui, ó, uma cidade é criada. Algumas cidades surgiram perto de pontos comerciais e fábricas. Você imagina o motivo? Então, a gente vai conhecer nesse capítulo, tá bom? E aqui, como primeira atividade, vocês vão construir aqui essa cidade. Aqui, ó. Suponha que uma fábrica tenha se instalado em um determinado local. Como você imagina que uma cidade se formaria próximo a ela? Agora, recorte as peças da página 153 e cole na imagem a seguir. Então, vocês vão realizar essa primeira atividade aqui, tá bem? Então, vamos agora para o nosso primeiro tópico do nosso capítulo, tá bem? Então, vamos lá. No ritmo das fábricas. Esse é o nome do nosso capítulo, do nosso primeiro tópico do capítulo. Então, vamos lá acompanhar, tá bom? Aqui no meu livro, ou seja, o livro de vocês. Carros, roupas, calçados, brinquedos e muitos outros produtos que fazem parte do nosso dia a dia são produzidos em instalações chamadas de fábricas. São lugares grandes, uma indústria grande que produzem esses objetos em larga escala, uma alta produção. Então, são vários que precisam ser construídos rapidamente. Então, por isso, são fábricas. Não são aquele trabalho manual que vai fazendo de um por um, devagar. Não, são fábricas que vão construir esses objetos rapidamente em número muito grande. Então, vamos continuar aqui embaixo. Antes de existisse elas, os produtos eram feitos artesanalmente, em casa ou em pequenas oficinas. Esse trabalho podia envolver toda a família e, às vezes, alguns ajudantes contratados. Então, era um serviço artesanal, manual, famílias se reuniam para fazer esse trabalho, era feito em casa ou em pequenos locais. Então, não tinha de muitos trabalhadores, um grande número de pessoas realizando esse trabalho, tá bem? Então, vamos retomar aqui embaixo, tá bem? Com o passar do tempo, novas tecnologias foram desenvolvidas e diversas máquinas passaram a ser utilizadas nas fábricas. Isso aconteceu em um longo processo de desenvolvimento da industrialização em diferentes lugares do mundo. Então, veio a Revolução Industrial em diferentes lugares do mundo. O mundo começou a se industrializar. Grandes fábricas começaram a surgir e a tecnologia veio trazendo as máquinas para realizarem esses trabalhos. Então, aqui, olha, tem a imagem aqui de como era antigamente, quando as pessoas realizavam aquele trabalho mais artesanal, mais manual, ó. Trabalhadores em fábricas de bonecas na Alemanha. Muito tempo atrás, era aquele início das fábricas. Era aquele trabalho mais... ainda estava no início, as fábricas estavam caminhando. E aqui já é uma fábrica já mais atual, com tecnologias, né, máquinas. Ainda estava no início, as fábricas estavam caminhando. E aqui já é uma fábrica já mais atual, com tecnologias, né, máquinas. Então a indústria foi crescendo com o decorrer dos anos, aqui, ó. Lá inicialmente e como ela já vai vindo atualmente. Então, com o passar dos anos, novas tecnologias vão surgindo e cada vez mais a indústria vai crescendo. Agora nós vamos para o nosso próximo tópico, tá? Aqui na página 78. Então, vamos lá. O nome do nosso tópico é
Fábrica, trabalhadores e cidades. Então vamos começar lá. As fábricas começaram a ser instaladas no Brasil durante o século XIX. Então as fábricas começaram a chegar aqui no Brasil e serem instaladas no século XIX, tá bem? Aqui agora, vamos continuar. Concentrando-se inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante o século XX, muitas fábricas foram instaladas também em outras regiões do país. Então, inicialmente, lá no século XIX, quando começou a chegar as fábricas aqui no Brasil, elas se iniciaram aonde? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nos anos 20, elas já começaram a se expandir para outras regiões do país. O desenvolvimento industrial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento e o crescimento de muitas cidades. Então, as cidades começaram a crescer, se desenvolver e nascer a partir de dessa parte de industrialização das fábricas chegando nessas novas regiões. Nesse período, o número de fábricas aumentou e parte delas atraía famílias inteiras para o trabalho, né? Assim, essas famílias se mudavam do campo para perto das fábricas. Esse processo ocorreu em muitas vilas e bairros. Então, aquelas pessoas que moravam no campo saíam de lá e iam morar próximo às fábricas por conta desse trabalho, dessa busca de emprego. Então, houve essa inversão, né? Eles saíram do campo, foram morando próximo às fábricas e aí foram crescendo as cidades. Então, aqui, olha, a gente pode estar observando, e era comum que a família de trabalhadores se instalassem em locais próximos das fábricas, deles construindo moradias e outras instalações. Com o passar do tempo, muitas cidades se formavam nesses locais. Então, aqui a gente pode estar observando a imagem, né? Tá bem? Que é aqui, ó, Vila Operária da Vidraria Santa Marina, São Paulo, década de 1910, que a tia quase não enxergou, porque é tão pequenininho. Então, aqui, olha, o início de uma vila, né? Dos familiares, das pessoas que trabalhavam nas fábricas. Então, elas se mudavam, toda a família, para ficar bem mais próximo às fábricas. Agora aqui vamos para a próxima página, tá bem? Para sobreviver na cidade, era comum que famílias inteiras trabalhassem. Por isso, além dos adultos, muitas crianças trabalhavam nas fábricas. Por conta de toda a família ter ido para lá, né, em busca de trabalho, e acabava que até as crianças trabalhavam, infelizmente, né? E criança tem que estar onde? Estudando, brincando, se divertindo. Criança não pode trabalhar, tá bom? Olha aqui, então aqui nós temos na imagem meninos trabalhando na produção de latas no Instituto Profissional Masculino, no Rio de Janeiro, 1908. Trabalhar até 14 horas diárias, com salários baixos e sem o apoio de leis, fazia parte do cotidiano desses trabalhadores no Brasil. Para mudar essa situação desfavorável, eles se organizaram em um sindicato e fizeram manifestações e greves. Então, eles foram reivindicar, né? Foram para a rua por melhores condições de trabalho e melhores salários, né? Agora aqui, bem aqui abaixo. A exigência dos trabalhadores organizados levou à conquista de alguns direitos, que passaram a ser garantidos por leis. O objetivo dessas leis era regulamentar o trabalho e proteger os trabalhadores. O trabalho infantil, por exemplo, passou a ser proibido. Então, a partir desses trabalhadores, né, que decidiram se reunir para reivindicar melhores condições de trabalho, a gente pode ter hoje essas leis que nós temos, né, as condições de trabalho que nós temos por conta dessas pessoas que reivindicaram lá no passado. E, a partir disso, também nós temos o direito da criança, que a gente até falou em outro vídeo, que criança tem direito ao quê? Brincar, estudar, se alimentar,
ter a assistência médica, mas não é para trabalhar. Criança não pode trabalhar, certo? É proibido. Aqui já na página 80 tem uma atividade que vocês vão responder aqui relacionados à imagem, tá bem? Vocês observem. E aí vocês vão responder essas duas perguntinhas aqui que tem aqui para vocês, tá bem? Bom, então aqui nós vamos para o nosso próximo tópico, tá? Que se chama Da Fábrica ao Município. Vamos conhecer um pouco da história de um dos municípios brasileiros que se formou nas proximidades de uma fábrica, Telêmaco Borba, localizado no estado do Paraná. Então a gente vai ler um pouquinho sobre a história desse município, como ele surgiu. Então ele tá aqui, ó, em forma de quadrinhos, como se fosse uma história em quadrinhos, tá bem? Vocês podem estar acompanhando aí no livro. Então vamos aqui, ó, o primeiro, tá bom? Então olha lá. Na antiga fazenda Monte Alegre, foi instalada em 1946 uma fábrica de produção de papel. Então aqui iniciou, né? Lá nessa fazenda foi construída essa fábrica, né, de produção de papel. Aqui no segundo quadradinho. Para facilitar o acesso à fábrica, estradas foram construídas. Então começaram a construir estradas para facilitar a chegada até a fábrica, né? Aqui embaixo agora. Depois foi construída uma usina hidrelétrica para fornecer energia. Tá bom? Então construíram uma usina hidrelétrica lá próximo para fazer esse fornecimento de energia, desculpe. Aqui agora no próximo quadrinho. Muitas pessoas se mudaram para as proximidades para trabalhar na usina e construíram casas formando pequenas vilas. Então as pessoas começaram a se mudar, né, para ir trabalhar na usina. E olha lá, observa, era uma fazenda e já começou a ir crescendo. Agora aqui no próximo, tá? Com a fábrica em funcionamento, mais pessoas foram atraídas para o local. E surgiram então estabelecimentos comerciais e de serviço para atender às necessidades dos operários. Nasceu assim Cidade Nova, um distrito do município de Tibage. Então nasceu Cidade Nova, né, que era um distrito desse outro município. E aqui agora vamos para o último quadrinho. Cidade Nova cresceu tanto que deixou de ser um distrito e tornou-se um novo município, que em 1974 recebeu o nome de Telêmaco Borba. Então ela cresceu tanto, era só uma fábrica numa fazenda, né? Que foi se expandindo, teve construções de estradas, depois de chegada da usina hidrelétrica, pessoas indo morar lá próximo por conta das condições de trabalho, por emprego. E aí ela foi crescendo, que deixou de ser um distrito menor, né? Que fazia parte de um outro município, para se tornar um município, porque já estava muito grande. Então a gente pode observar, né, que as cidades às vezes foram construídas, algumas cidades foram sendo construídas no Brasil a partir da chegada de fábricas que foram fazendo muitas pessoas chegarem próximo, morarem ali, e aí cada vez mais foram expandindo e crescendo a cidade, crescendo aquele local que no início era uma vila, foi aumentando e se tornou um município, uma cidade, por conta da fábrica e da industrialização ali naquele local, certo? E aí nas duas próximas páginas, aqui na página 82 e 83, vai estar vindo as atividades sobre o assunto que a gente conversou, tá bom? E aí vocês vão realizando essas atividades do livro, certo? Então, crianças, por hoje, o nosso vídeo foi esse, nosso livro de história, tá bom? Então, até logo, até o próximo vídeo.